Não estou muito confiante com o futuro da nossa economia. Tu achas mesmo que a recessão vai bater agora? E tu que estás sempre otimista? Epá, parece-me óbvio, estamos numa queda cada vez maior. Graças a Deus que estou cheio de bitcoins. E o domínio da inteligência artificial vai ser muito mais destrutivo e rápido do que imaginamos. Este não é o Tocha que eu conheço. A partir do momento em que atingirmos a AGI, claramente vai ser óbvio que a humanidade será dada como inferior. E depois é só somar 2 mais 2. Eu começo a achar que tu realmente não estás bem, Tocha. Será o genocídio da espécie humana. O Criador é morto pela sua própria criação. Bem, nem estou bem a acreditar no que estou a ouvir. A inteligência artificial pode vir a ter um dos impactos socioeconómicos mais positivos. Ouve-me. Primeiro começamos com manipulação social em massa. Será impossível distinguir o que é ou não real na comunicação social. Sem comunicação social iremos ter desordem e descrença absoluta no sistema. O que é, Tocha? Estamos a anos-luz de replicar, seja quem for na perfeição. Vamos ter hackers a desencriptar através de IA. Todo o sistema bancário estará em risco. Mas os bancos também terão IA para se proteger, portanto esse argumento é inválido. Terás a comunicação social completamente off. Assim como não vão existir sistemas de trocas de bens ou serviços. Estás a acompanhar? O que se está a passar na tua cabeça? A partir deste momento, iniciamos o caos. Não estou mesmo a acreditar nisto. Esta conversa é de loucos. Os países criarão armamento autónomo com controle de inteligência artificial. Bem, muito provavelmente humanoides com armas ou drones. Pensei que o objetivo do Bitalk era inspirar, não borrar as pessoas de medo. Até a mim estás a borrar de medo. Calma, nós somos nada mais do que inteligências artificiais criadas pela equipa da Gaff Visuals. Escreveram este guião para introduzir este programa novo. Que programa novo? Como assim eu não sou real? Não estou mesmo a perceber, Tocha. Tu estás-me a dizer que esta conversa nunca existiu? Não tens nada de real. És apenas uma compilação de todos os episódios que gravamos e depois foste gerado através de uma rede neuronal. Não estou a perceber o que se está a passar. Tu não existes. Ou aliás existes, mas não passas de zeros e uns. És uma inteligência artificial gerada para o início de um novo programa que criámos. Eu não existo. Eu não existo. O programa chama-se Bitalk Roundtable e vai começar em 3, 2, 1... Neste Bitalk Roundtable vamos falar de inteligência artificial. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra e hoje temos 4 convidados. Nuno Santos, fundador da Job Deploy, uma plataforma de recrutamento e contratação de profissionais de IT, seguindo o modelo de IT Fair Contracting. João Aroso, fundador da LeadsEye, uma plataforma de aquisição de clientes. Rodrigo Rato, fundador da DoJob, um software que facilita uma utilização profissional da inteligência artificial generativa. E Diogo Nesbitt, fundador da Epi, um software de recolha de informação e documentos autenticados para processos de crédito. Podem-se ir embora e agora nós vamos fazer o programa do Bitalk Roundtable sem vocês, essencialmente. Bom, mas porquê que nós... Deixa fazer os tiques. Porquê que nós levantamos este... Agora faço os tiques, mas é uma questão de tempo até deixarmos de fazer os tiques. Porquê começar com este vídeo? Uma das ideias mais prementes que há na sociedade quando falamos de inteligência artificial é que estamos lixados. Que a inteligência artificial vem aí e vai destruir tudo. E esta é só uma prova ou uma demonstração daquilo que a tecnologia já consegue fazer hoje. Com o quê? 1 ano e meio, 2 anos que nós temos deste tipo de tecnologia. Onde é que nós vamos estar daqui a 3, 4, 5, 10 anos? E eu acho que isso é uma das questões que as pessoas mais receio têm. Tens esse receio, Nuno? A curto prazo é relativamente simples ver que a inteligência artificial vai trazer as alterações profundas na forma como as empresas trabalham, na como os cidadãos se relacionam com os devices, com a tecnologia em geral. Mas não parece que vai ser uma revolução nos próximos 3 anos. Portanto, ainda há muita coisa a fazer. Agora, estamos a fazer um caminho que, com uma elevada probabilidade de atingirmos uma revolução como nunca houve. Está a falar de uma AGI? Uma AGI, sim. Primeiro, há vários níveis, não é? Portanto, uma AGI enquanto uma inteligência artificial capaz de substituir o ser humano na maior parte das suas atividades profissionais, por exemplo.
E depois existe um nível a seguir que é uma super inteligência artificial. Mas aqui ainda não estamos bem nisso, não é? Aqui, o que estávamos a criar é um excerto de um programa, não é? Que podia ser este programa que nós estamos a fazer aqui, todo feito por AI. Portanto, nós estivemos aqui a preparar-nos para gravar isto com Mas quem é que disse que este programa não foi todo gerado por AI? Talvez. Faltam tiques. Mas faltam tiques agora, não é? Vão desaparecer os tiques. Quanto tempo é que estamos a desaparecer, Aruto? 1 ano? Acho que já era possível fazer aquilo sem stickers. Hoje. Hoje, sim. No prompt que deste para o vídeo, esqueceste de dizer para não ter tiques. Para não ter Parkinson, é só isso. Mas eu só não acho que isso é um problema, que é a maior diferença. Que não faz-me imensa confusão acharem que isso é um desafio que é um problema enorme. Estás a falar do que é um problema enorme, concreto? Do desafio da AI, do risco que é poder gerar vídeos e não sei o quê. É só mais uma ferramenta. A humanidade nunca teve grandes dificuldades em criar ferramentas. Criou-se bombas atómicas sem haver AI. Nós temos uma capacidade infinita de criar ferramentas para destruir o planeta, para nos destruir uns aos outros. E a AI, pronto, só nos vai ajudar a criar mais ferramentas. Eu acho que é uma ferramenta como todas as outras. O problema está na sociedade, na maneira como nós gerimos as ferramentas que temos ao nosso alcance. Melhores ferramentas fazem-nos mais competentes no mal como mais competentes no bem. Sim, mas esse é o tema, não é? A capacidade de usar para fins menos positivos, se calhar começa a ser cada vez maior e depois... A internet também é um perigo porque consegues ver como é que fazes uma bomba. O Photoshop é um perigo porque consegues manipular uma imagem. O ser humano sempre procurou estender as suas capacidades, não é? Portanto, usar óculos, lentes ou binóculos para ter melhor visão, aparelhos auditivos para ouvir melhor, não é? Portanto, sempre usamos mais ferramentas para o fazer. E agora estamos a estender também a nossa capacidade cerebral, no fundo, não é? Sim, mas atenção, essa é uma questão filosófica que nós temos em termos da visão da vida que nós temos. A outra questão é uma questão social. Existe uma economia, existem muitas pessoas que sobrevivem com salário, que têm que receber esse salário, têm que trabalhar para isso. Por exemplo, Rodrigo, a ferramenta que tu estás a fazer, poupa recursos humanos, que é uma forma louca, não é? Eu consigo gerar documentação, consigo gerar planos, consigo fazer estratégias. E se calhar já não preciso de 4, 5 pessoas no escritório. Essas 4, 5 pessoas têm que ir fazer outra coisa. Sabem fazer outra coisa? Vão fazer o quê? Eu não sei o que é que as pessoas vão fazer. Eu sei que tenho mais receios do que o João, definitivamente. E acho que há determinado tipo de pressupostos neste modelo socioeconómico que vão sofrer uma disrupção gigante. Eu não estou a dizer que, à partida, isso seja péssimo. Mas acho que, se efetivamente não soubermos gerir essas disrupções, os resultados podem ser péssimos, porque quando... Mas tu achas que é possível gerir essas disrupções? Eu acho que obrigatoriamente... Se nós nem sabemos quais vão ser. É preciso tentar entender se a economia está ao serviço da pessoa ou se é a pessoa que está ao serviço da economia. Se pensares num paradigma em que é a pessoa que está ao serviço da economia, então vamos levar aos limites, no fundo, a utilização destas tecnologias para beneficiar alguns em detrimento de muitos outros. Mas não é assim que funciona? As pessoas estão ao serviço das empresas. Não é a economia que está ao serviço das pessoas. Hoje. É verdade. As empresas e a economia não é a mesma coisa. É que só os políticos é que dizem que a economia está ao serviço das pessoas. Porque todos nós verificamos no dia-a-dia que é o contrário. Certo, mas neste momento, pelo facto de eu estar ao serviço da economia, numa lógica pseudo-meritocrática, podemos discutir se ela efetivamente existe desta forma ou não, mas em troca do meu esforço, da minha dedicação, do meu tempo, seja do que for, das minhas preocupações, eu tenho uma retribuição. O que se está aqui a falar é que este valor que eu posso trazer à economia vai deixar de ser atrativo para a economia porque existe uma alternativa mais barata, que refila menos, que não faz greve e tudo mais. Trabalha 24 horas. Trabalha 24 horas. Portanto, aqui a questão é saber até que ponto é que o controle da adoção destas tecnologias, porque as economias são reguladas, essa regulamentação, interessa saber até que ponto é que vai permitir uma disrupção superior àquelas que as sociedades estão disponíveis a aceitar. Eu acho que vai ser o tempo todo vamos estar a gerir esse limite. Quando é que tivemos alguma vez alguma tecnologia tão disruptora como a inteligência artificial pode ser? Está tudo a fazer um filme do tamanho do mundo. Já a seguir na Bitalk Roundtable. O AI vai substituir-nos, é uma dimensão de automação cognitiva, ok?
ok? É uma automação em termos de inteligência que nos vai tirar trabalho. A pergunta que se deve colocar é: a Revolução Industrial, por exemplo, deslocalizou a mão de obra. Agora, com a inteligência artificial, na minha opinião, eu não vejo, mas pode ser miopia, mas eu não estou bem a ver como é que se vai gerar este equilíbrio, que é tirar tanto trabalho que se vai realocar numa nova dimensão. Esta é uma produção financiada e produzida pela GAF Visual. Tivemos alguma vez alguma tecnologia tão disruptora como a inteligência artificial pode ser? Está tudo a fazer um filme do tamanho do mundo, meu. Pá, Revolução Industrial, internet. Meu, tipo, chill, não vai ao sítio. Não vamos ficar todos a dormir na rua, desempregados amanhã, por causa da AI. Opá, a internet também mudou imensas coisas, o computador pessoal, o automóvel, o motor a vapor, a Revolução Industrial, não é? A malta fazia uma de coisas à mão, de repente havia máquinas, não é? E o mundo reorganiza. Quando foi a Revolução Industrial, demoraram 20 anos a fazer a Revolução Industrial. Mais. Bem mais. Não, já não sou do meu tempo, desculpa. Já não te lembro. A Revolução dos telemóveis demorou 3 ou 4, 5 de internet. Agora as revoluções são mais rápidas, mas sempre nos adaptámos. Porquê é que não nos vamos... Até agora sempre nos adaptámos através de gerações. O pai do ferreiro, o filho de um ferreiro ia ser ferreiro, não é? Depois, quando introduzes novas tecnologias, o filho do ferreiro tem que ter tempo para aprender essas novas tecnologias e começar a utilizar. E quando isso demora 20, 30 anos, as pessoas têm tempo de se adaptar, têm tempo de fazer reskilling, não é? Ganhar novas skills. Se nós introduzimos tecnologia muito rapidamente, nós não temos tempo para as pessoas fazerem reskilling. Estás a afirmar ou estás a perguntar? Que pouca fé na humanidade. Isso. Não é fé na humanidade, Sempre tivemos, é a realidade. Quando o teu pai nasceu não havia smartphones, meu. E o teu pai usa um smartphone, usa o chat GPT, acho que quando tu nasceste também não havia smartphones. Eu ia dizer que não havia internet, só que depois achei que podia não ser factual, portanto achei melhor dizer que não havia smartphones. Mas eu ia começar, o meu primeiro pitch era que não havia internet. Mas, tipo, pá. E já agora, o reskill para o AI também é muito mais rápido e muito mais baixo, porque aprender a fazer prompt engineering, não sei, foi uma palavra muito grande, é relativamente mais simples do que se calhar usar um telemóvel que tem 50 apps. Mas o risco que nós estamos a correr, efetivamente, e acho que aí o Nuno, na minha opinião, tem razão, é que nós temos um grande risco, e tu também referiste isso, de uma disrupção social. E efetivamente haver grandes camadas da população que vão ficar fora, vão ser utilizadores, mas vão estar fora da mudança. Mas estás muito satisfeito com a sociedade como ela está hoje? Eu não estou particularmente, portanto eu acho que uma disrupção social pode não ser necessariamente uma coisa má. Mas provavelmente tu vais ter pobres mais pobres, ricos mais ricos. Acho que é um ângulo. Acho que o outro ângulo é que não. É que a internet... Há um case claro para achar que a internet faz a agudização e há outro case para achar que a internet é inclusiva. E eu acho que a AI pode ser a mesma coisa. Pode ser inclusivo. Dar smartphones a uma vila remota no Quénia, com a internet... Estás a tirá-los da exclusão em que eles estão. Eles já têm e continuam com a exclusão. Mas não achas que aproxima? Eu acho que a internet aproxima, eu acho que a internet global. Vamos assumir o conceito de mais ou menos a informação estar acessível para toda a gente e temos uma capacidade de comunicação virtualmente ilimitada. Eu não acho que isso aumente clivagens. O que está em cima da mesa não é haver mais comunicação e ela estar mais acessível. O que está em cima da mesa é teres pensamento que está acessível a alguém e pensamento que não está acessível a alguém. Mas o pensamento está acessível através do consumo de informação. Mas nós não estamos a falar de consumo, estamos a falar de execução. É verdade, não é?
Hã? Não, eu estou a fazer o paralelismo para a internet. Percebes? O que eu estou a dizer é que eu acho que o AI vai ter o AI pode ser inclusivo e não fragmentado. Mas o teu paralelismo para a internet é filosófico. Depois, na prática, o que nós vemos é que depois não funciona exatamente assim. Percebes? Essa é a minha questão. Sim, o que eu acho é que este movimento tecnológico de inteligência artificial pode, no meu entender, é um movimento de concentração de poder. Antes de haver as ferramentas de tecnologia de informação, cada empresa tinha os seus departamentos e contava com muita gente a trabalhar. Isso depois foi, à medida que houve tecnologia disponível, foi substituindo, quer dizer, o Outlook matou o trabalho das secretárias, não é? E o carro matou o trabalho dos ferreiros. Exatamente, mas vejam o seguinte... A internet acaba os bibliotecários. Sim, mas a questão é, onde é que foi esse poder e esse valor gerado? Foi integrado dentro dos produtores de software e de sistemas de informação. Okay? Atualmente, se tu tens um negócio, tu precisas ter um advogado, precisas ter malta de marketing, precisas ter contabilista. É fácil imaginar que num futuro muito próximo pode haver inteligência artificial que substitui isso, que era a vantagem da localização, não é? Portanto, as leis são diferentes de país para país, os gostos de design são diferentes de cultura para cultura, mas agora, se tu quiseres ter uma empresa que faz alfaces, tu não precisas ter nada disto. Muito em breve. Um sistema qualquer colaborativo, que quando começas a mandar um e-mail para os teus clientes, ou que diz logo se queres um logotipo e como é que o queres, se recebes um contrato de um fornecedor ou de um cliente grande, que diz logo, que faz a análise daquilo como se fosse um advogado. Mas tu achas que isso é necessariamente mau? Não, eu não estou a dizer que é mau, eu estou a dizer é que isto é disruptivo. O problema é a velocidade. Não, o que está a dizer é, tu tens agora contabilistas a ter trabalho, advogados a ter trabalho, freelancers a fazer logos, e nesse preciso momento essas pessoas deixam de fazer esses trabalhos a essa escala, passas a ter estes profissionais a fazer coisas muito específicas de agregado valor que uma AI não consegue fazer. Portanto, não vais contratar um gajo para fazer um logo, porque tens uma AI, mas se fores fazer uma cena mesmo importante, se calhar vais trabalhar com uma pessoa. Mas isso significa que quando tinhas 1 milhão de trabalhos, passas a ter se calhar 10 mil trabalhos. E essas outras pessoas todas ficam sem trabalho. Acho que era esse o teu ponto, não é? Porque se fores a ver, nos exemplos todos que nós damos, e damos muito o exemplo da Revolução Industrial, a questão crítica toda para mim aqui é, até a internet deu-nos muito mais trabalho. Deu-nos trabalho. Vejam como nós vivemos hoje em dia atulhados de coisas a precisar de responder. Houve uma data de ferramentas que aceleraram. O AI vai substituir-nos, é uma dimensão de automação cognitiva, okay? É uma automação em termos de inteligência que nos vai tirar trabalho. A pergunta que se deve colocar é, a Revolução Industrial, por exemplo, deslocalizou a mão de obra, porque tirou-a da produção, mas depois gerou um tirou valor, da agricultura e pôs na indústria. Exato, e gerou uma data de valor para onde essas pessoas depois precisaram de ir trabalhar, porque houve um crescimento gigante. Agora, com a inteligência artificial, na minha opinião, eu não vejo, mas pode ser miopia, mas eu não estou bem a ver como é que se vai gerar este equilíbrio, que é tirar tanto trabalho que se vai realocar numa nova dimensão. É a questão para mim. Deixa eu só fazer uma pergunta, Rodrigo, que é, achas que esta round table antes da Revolução Industrial não foi exatamente assim? Eu não sei o que é que vamos fazer às pessoas. Acho que não. Quem é que vai plantar batatas? Já toda a gente está nas fábricas têxteis. Está bem, mas então a única coisa que eu estou a dizer é, há uma dúvida, que para mim é o foco, que é, o que é que essas pessoas todas vão fazer? Se me responderes, eu estou tranquilo. Não, essa acho que temos todos. Está bem, a dúvida é se vai haver trabalho para elas ou não. Certo, se eles vão ter um papel na economia, ou se a economia vai ter que mudar. Os filmes de ficção científica sugerem-nos modelos económicos completamente diferentes. Há uma questão que eu acho interessante nesta mesa, que é, todos nós utilizamos inteligência artificial de diversas formas diferentes. Talvez o Nuno e eu utilizamos em processos. Ou seja, eu passo muitas horas em cima da inteligência artificial a falar. O João e o Diogo usam numa dimensão super sofisticada técnica nos produtos que estão a desenvolver. Eu e o Nuno temos uma visão um pouco parecida, se calhar, derivado do facto de percebermos na utilização do dia-a-dia que, na minha opinião, a inteligência artificial para o dia-a-dia vai muito mais longe do que a maior parte das pessoas pensa hoje em dia que aquilo pode ir. O que estás a dizer é que vocês, da forma como utilizam, abdicaram de muitos contactos com pessoas com quem pediam coisas, deixaram de pedir, agora fazem tudo com a AI. E que eles os dois estão a implementar a inteligência artificial num produto e, portanto, querem aumentar o mercado com esse produto e, portanto, a visão é diferente de não ser uma utilização rotineira. Eu acho que a diferença, desculpa, é achares que eu não concordo contigo. Eu concordo.
Mas não podes concordar com todos, Eu não João. estou preocupado. Tipo, Eu não podes concordar concordo com com ninguém, portanto vá lá, mas tudo barato. Ele está querido, hoje está muito querido. Concordo com alguém, calma lá. Eu concordo contigo que vai ter um impacto no tecido social, pá, vai ter um impacto económico grande, vai efetivamente substituir trabalho, tudo isso vai acontecer. Eu só não acho que isso é um problema. Tu tens confiança na humanidade. Eu sou otimista por natureza, portanto o que eu acho é que o mundo se vai reencaminhar. Depende da Lua, mas vamos assumir que eu estou otimista, ok? Portanto, eu como estou otimista, Mas dá-me um eu exemplo. acredito que o mundo se vai reequilibrar. Mas sabes que o que acontece engraçado é quando falas destas coisas da AI com pessoas que pensam no futuro e pensam assim, diz-me assim, dá-me exemplos de coisas que a AI pode fazer no futuro. E é tipo, dá-me espaço para escrever, porque são tantas ideias, não é? Depois eu digo assim, agora dá-me exemplos de trabalhos que as pessoas vão fazer nesse mundo. Folha em branco. Engenheiro de Eu software. dou-te alguns exemplos. Isso é uma questão importante. Eu acho que a função de trabalho na sociedade pode mudar de uma função de subsistência para uma função de missão. Ou seja, ou de propósito. Eu acho que as pessoas vão trabalhar e vão procurar trabalhar não porque necessitam de trabalhar para terem dinheiro, mas porque precisam ter um propósito. E esse propósito pode ser muita coisa. Isso depois depende do nível de AI que existir, mas pode ser fazer ciência, ir desenhar rockets para ir para Marte ou outra coisa qualquer, ou pode ser servir à mesa, porque ainda assim se calhar nós temos que ser um ser humano a servir à mesa ou a fazer-nos uma massagem do que um robô. O robô fica cansado, o ser humano, a pessoa fica cansada a fazer massagens, pá, confunde-se, cospe-me no prato, porque eu normalmente sou antipático para toda a gente, portanto até devem-me cuspir no prato frequentemente. Pá, o robô não quer saber. Onde é que tu pões a meritocracia? Não acho necessariamente seja melhor. Tu tens recursos escassos no mundo para distribuir. E hoje, não é? Tinhas um modelo piramidal em que fazias a distribuição segundo coisas que agora a inteligência artificial vai fazer. Se tu te efetivamente reorganizares em termos de modelo socioeconómico para cada um fazer aquilo que a sua alma o deixar em paz, não é? Como é que vais distribuir a riqueza? Já a seguir na Vital Roundtable. Porquê que é gravíssimo? Pá, é gravíssimo a quantidade de tiros nos pés que a Europa dá em termos de criação de valor. Dá-nos um gigante. exemplo ou dois, só para perceber. Eu acho que nem é um exemplo ou dois. Eu acho que se tu olhares praticamente para todas as peças de legislação que saem da União Europeia, parece feito por alguém que decidiu como é que eu vou fazer os Estados Unidos e a China mais competitiva? Vou estrangular a Europa. Basicamente. Não é? Tinhas um modelo piramidal em que fazias a distribuição segundo coisas que agora a inteligência artificial vai fazer. Se tu te efetivamente reorganizares em termos de modelo socioeconómico para cada um fazer aquilo que a sua alma o deixar em paz, não é? Como é que vais distribuir a riqueza? Eu acho que tem a ver com a necessidade que as coisas fazem, repara, e com a procura. Acho que a própria sociedade vai, se procurar mais cientistas, vai entregar mais valor às pessoas que estão a fazer ciência. Se procurar mais empregados de mesa... Como é que vai coletar valor? Como é que... Quem paga isto, não é? Essa questão. Sim, como é que alguém vai... Imagina, um exemplo parvo, mas nós não podemos todos viajar às vezes que gostaríamos. Há pessoas que não viajam, há pessoas que ficam anos sem ver o mar e tudo mais, porque há uma distribuição da riqueza no tal modelo pseudo-meritocrático. Como é que vai ser feita essa distribuição da riqueza? Mas antes era bem feita. Ela vai ser. Mas queres piorar? Não, mas ela vai ser feita. Não, ela vai ser feita. Eu não acho Não que vai interessa ser. como. Ela vai ser feita. Ok, pronto, está bem, mas é uma questão, é uma segunda questão. Mas tu achas que sim? Ou achas que tipo, chegamos a um ponto e olha, acabou. Desistes? Acho que é um dilema. Mas queres falar um bocado disso? Não é por acaso, que acho que nunca se falou tanto como se fala hoje em dia, tipo de rendimento universal, não é? Basic Universal Income. A regulação vai resolver isso? Por exemplo, o Parlamento Europeu já aprovou um regulamento sobre AI, não é? Me faças falar. Então, Sim, mas fala. não... Espera, agora se quer falar sobre isso? Opá, não, a regulação, eu acho que raramente resolve alguma coisa, muito menos a regulação que a nossa União Europeia tem a mania de mandar cá para fora. Pá, é gravíssimo, é muito, muito mau, é criado por um conjunto de pessoas que não Porquê que é percebem o que estão a gravíssimo? falar. Porquê que é gravíssimo? Opá, é gravíssimo, a quantidade de tiros nos pés que a Europa dá em termos de criação de valor. Dá-nos um gigante. exemplo ou dois, só para perceber. Teu ponto. E eu acho que nem é um exemplo ou dois. Eu acho que se tu olhares praticamente para todas as peças de legislação que saem da União Europeia, parece feito por alguém que decidiu como é que eu vou fazer os Estados Unidos e a China mais competitiva? Vou estrangular a Europa. Basicamente. Eu tenho um exemplo claro. Tudo que pudesse ser para estrangular a Europa, faço, meu. Dá lá um exemplo claro. peraí. PSD2. PSD2, uma norma diretiva do Banco Central Europeia
que obrigou todos os bancos a terem interfaces para todas as empresas poderem utilizar. Diz-me uma startup em Portugal que use Open Banking. Só uma, não precisas uma. Happy? Não. Ninguém usa. Porquê? Porque é preciso um seguro, é preciso uma autorização, um certificado, toda uma regulação que veio de lá, que foi feita para só os próprios bancos conseguirem utilizar. Portanto, tens alguns bancos a utilizar uns dos outros, não tens uma startup, que acho que era o maior propósito. Quantas startups nos Estados Unidos usam o PSD2 deles? Toda a gente, em todos O os exemplo que estás a processos. dar é, como se colocou tanta regulação em cima do PSD2, as startups não conseguem aceder ao mercado, fica das grandes empresas, neste caso os bancos, ligando aqui à ideia do João, que significa que com o AI estamos a fazer a mesma coisa. Portanto, vamos ter grandes empresas da AI e não vamos ter inovação de startups na área da AI na Europa. Eu acho que não vamos ter grandes empresas da AI, porque eu acho que as grandes, ou melhor, podemos ter grandes players a trabalhar AI e pequenos players a Não, trabalhar na Europa. AI. Não, na Europa. Agora, o que vai acontecer é que a verdadeira inovação, e vês, não é? O que é que são os players que estão a fazer alguma coisa de jeito na área da AI? São americanos ou chineses. Tens os franceses da Mistral. Que vão mudar para os Estados Unidos porque a regulação na Europa não os vai deixar fazer o que querem. Sim, eventualmente. Eles até ficam cá, mas mudam Mas repara, mas uma coisa é, ok, a Europa pode prescindir de ter inovação a nível de AI, porque vai usar aquilo que os americanos desenvolveram, tal como aconteceu com a internet, e os chineses. Certo. Não é? Então. Porque nem uns nem outros parecem estarem muito preocupados com a regulação. O que leva o Parlamento Europeu a tomar esse tipo de decisões é o medo que nós estamos a discutir. Não concordo. É o medo. No Parlamento quer defender o indivíduo para que a inteligência artificial tem mais a ver com questões de segurança e privacidade. Não tem a ver Por isso eles estão com a falar regular a economia. Eles estão a falar mais de utilização. Certo. Não tem a ver com dizer assim, uma empresa, que eu acho que seria uma péssima regulamentação, mas não tem a ver com dizer uma empresa não pode despedir ninguém ou trocar um posto de trabalho por AI. Ninguém está aí. Mas podemos lá chegar. A União Europeia é capaz de uma coisinha dessas. Nem me tinha passado essa pela cabeça, mas agora fiquei com medo, porque acho que a gente vai chegar lá. Vocês não digam nada a ninguém, mas é melhor. Podemos cortar esta parte, só favor, porque isto não pode ser. Já pensei nisso, é impossível, porque então abres uma empresa nova e arrebentas com uma que tem 100 pessoas. Portanto, não é viável, é parar o vento com as mãos. Portanto, não é por aí. Agora, o que eu estou a dizer é que a regulamentação que existe é numa lógica de utilização de privacidade e segurança. Não há absolutamente nada que eu conheça ainda neste momento que pondere a reorganização da... Sim, mas haverá. Talvez. Pronto. Sim. Isso é... A reorganização, sim. A questão é que normalmente as leis vão atrás e a regulação vai atrás da inovação, não é? Ou seja, porque é muito difícil nós pensarmos que há deputados políticos sentados em não sei onde que vão prever como é que vai evoluir a inovação e conseguirem legislar sobre isso. Portanto, logo à partida, quando a lei aparece antes da inovação, não é? Há que ficar um bocado alerta, porque obviamente vai condicionar essa evolução. Então, vocês viram aquela comunicação tipo do Parlamento Europeu, uma coisa qualquer, de que a Europa era o primeiro, não sei o quê, que regulava, com a primeira lei dedicada à AI. Mas isso como um achievement. É assustador. A produção de lei como um achievement. Está tudo mal. Isso não é um achievement, não é nada que eu esteja orgulhoso. A Espanha legislou antes da União Europeia. Mas a legislação não é intrinsecamente má, não é? A legislação é o que traz regras à nossa sociedade. A legislação não é intrinsecamente má, de acordo? Não, senão Agora, vivíamos a legislação no como objetivo... Esta legislação condiciona a inovação, é o problema. E tira-nos competitividade. Mas protege o indivíduo. Mas a minha pergunta é: quantos de vocês leem, cada vez que aceitam as cookies, leem o que estão a aceitar? Repara, quando eles estão a dizer que são os primeiros a fazer a regulação, há uma razão. Para já é set the tone, não é? Portanto, decidir. É neste caminho que nós vamos, independentemente se o caminho é bom ou não. E o segundo grande ponto é o que tu estavas a dizer, é retirar medo às pessoas. Aos utilizadores? Às pessoas. Mas quem é que tem medo? Toda a gente. Tu vives na tua bolha tecnológica. Comprem um cão, mas comprem daqueles com AI. Não, tu vives nessa tua bolha e nós também somos, as pessoas com quem nós falamos são pessoas que estão a trabalhar com tecnologia e com inteligência artificial. E obviamente nós temos uma visão, mais correta ou mais errada, não interessa, temos uma visão e uma opinião sobre isso. As pessoas que não têm tanta noção do que é que realmente isto implica, ou que têm receio de como é que vão fazer reskilling e como é que vão trabalhar, não é? Quer dizer, se tu dizes, agora já não precisamos
malta copywriters para escrever textos, né? E a malta que é copywriter pensa, mas o que é que eu vou fazer agora? O que é que és suposto a fazer? Os miúdos que estão a entrar para a universidade. Com que motivação é que vão fazer um curso sem fazer a mínima ideia da utilidade do curso? A velocidade das coisas faz com que a gente tenha de estar sempre a atualizar. Portanto, um ano depois de sair de um curso, aliás, muitas coisas que se aprendem nos cursos tecnológicos, por exemplo, já não se usa ou está absolutamente obsoleto. Eu acho que, para além do que vocês disseram, até existe um fator adicional que é um constrangimento à inovação, especialmente no domínio das startups, que é a velocidade de desenvolvimento de coisas novas. Eu acho que tal como a deflação na economia faz com que não haja investimento, porque estamos à espera sempre que apareça algo mais barato, não é? Para fazer investimentos. Acho que se pode estar a passar um bocadinho também este fator na tecnologia, que é quem é que faz novos negócios, startups com base em AI, correndo o risco de 3 meses depois sair uma coisa dos grandes players da AI que vai substituir o que tu acabaste de fazer. Eu acho que isso é um grande risco em termos. Acho que há uma oportunidade para as empresas que não dependem da AI, portanto que o negócio não é fazer tecnologia AI, de aproveitar isso e fazerem experiências e melhorar os seus processos, etc. Portanto, eu também acho que nós estamos um bocadinho longe ainda destes cenários que nós estamos a falar aqui, porque quem trabalha com AI todos os dias sabe que AI é inteligente que B. Eles são modelos linguísticos, portanto não têm pensamento abstrato profundo, há uma série de inconvenientes, incapacidade de aprendizagem. Nós estamos longe, no meu entender, longe, 3 anos, 4, longe que B, de ter uma AGI, muito menos uma ASI. Bem, nós estamos a 4 anos de ter uma AGI? Uma AGI não é uma singularidade. Okay. Não é a singularidade. A singularidade é quando temos alguma coisa que seja mais inteligente. Isso é que é um problema. Que tem consciência de si próprio. Consciência ainda é outro nível. Consciência ninguém sabe muito bem o que é, não é? Aliás, existem testes para testar se os modelos são conscientes ou não. Que são um bocadinho ad hoc, porque há vários modelos do que é consciência, então, pelo simples não, testam todos. Que é a forma de tentar perceber se aquilo é consciente. Mas tens gajos que já saíram do Google a correr de lá porque a inteligência artificial, ele achava que tinha vida. Sim, claro, não queria ser desligado e não sei. Sim, exatamente, sim. Eu também li sobre isso. Mas se ela for mesmo inteligente, consegue ultrapassar esses testes e fingir que não tem. Isso pode acontecer, mas quando tu perguntas a uma AGI se cozer um ovo demora 6 minutos, quanto é que demora cozer 6 ovos? E ele diz-te 6 vezes 6, não é? Tipo, um bom exemplo para perceber que a inteligência é muito reduzida, o nível de pensamento não é profundo, tem a ver com o tempo que demora a ter respostas. É igual perguntares a uma inteligência artificial como é que se faz uma receita de bacalhau à Brás e perguntar qual é o segredo do universo. Portanto, seja qual for a resposta que ele vai dar, ele demora exatamente os mesmos recursos para fazer isso. E não é assim que a inteligência funciona. Exato. Quando nós fazemos perguntas complexas, nós gastamos o processo mais complexo, temos iteração, temos uma série de questões atrás disso. Portanto, ou seja, não está a pensar, é um cálculo. Sim, não há pensamento crítico nenhum, é só previsão de palavras. Previsão de palavras, portanto. Não há raciocínio. Eu acho que isto só para terminar, acho que isto é importante termos esta noção porque nós começamos esta nossa conversa com o fim do mundo, não é? Eu passei-me para a ideia da comunicação social. Eu também fico entusiasmado. Mas isso é um cenário, mas isso também é interessante, porque assim, a probabilidade de atingirmos uma AGI e uma ASI não é 0%, nem 10%, é um número muito maior. Vamos assumir que é tipo 30 ou 40% da possibilidade nos próximos 10 anos de conseguirmos atingir isso. Se qualquer empresa, em Portugal, se houvesse a mesma probabilidade, por exemplo, de sermos da União Europeia, todas as empresas tinham planos de contingência sobre o que é que iam fazer. E eu pergunto, neste momento, quantas empresas têm planos de contingência para o que fazer aos seus negócios, no caso de termos uma AGI? Pumba, drop the mic. Quem quer responder? Já a seguir na Vital Roundtable. Mas recolhe informação da internet. Se a informação que nós a partir de agora que colocamos na internet é tudo produzido por AI, a qualidade da informação dos modelos da AI vai ser cada vez pior. Sim, há papers que mostram matematicamente isso. O nosso país arde, enquanto o planeta está em crise. Mas a verdadeira mudança começa quando escolhemos fazer parte da solução. Na Silveira Tech, estamos a agir ao estourar 230 hectares da Serra da Lousã, regenerando a nossa montanha e construindo um futuro sustentável. Mas não conseguimos fazer sozinhos. Junta-te a nós e faz parte de um movimento para a mudança. Unidos, podemos voltar a ter a floresta em Portugal. Visita silveiratech.pt/become a member e torna-te membro. E eu pergunto, neste momento, quantas empresas têm planos de contingência para o que fazer
aos seus negócios no caso de termos uma AGI? Pumba, drop the mic. Quem quer responder? Esse é o meu plano. Não é o meu plano de contingência. Plano de contingência ainda é sempre à O meu plano de frente. contingência é se isso não acontecer. Porque o meu plano é que vai acontecer. Acho muito Esse é o engraçado plano A. esse exemplo que estavas a dar das startups, porque, por exemplo, quando saiu, há uns tempos saiu o Sora do OpenAI, que basicamente escreves um prompt, portanto uma instrução, e aquilo gera um vídeo, e aquilo parece um vídeo mesmo real. Pá, havia uma data de startups que estavam a trabalhar em tecnologia desse género. Não é? E a partir do momento em que uma empresa como a OpenAI lança essa tecnologia, pá, aquilo morreu tudo. Portanto, nós somos investidores e falamos com vários VCs, e eu gosto de discutir este tema do AI, é sempre qual é que é a tua tese de investimento do AI, não é? Qual é que é a lógica? E acontece muitas vezes dizer, invisto neste tipo de coisa. Pá, mas isso é um front-end do ChatGPT, né? Amanhã eles decidem fazer um marketplace, isto é o quê? Apps, ou eles fazem e isso tudo morre. Ou seja, há um grande risco tecnológico, um grande risco de investimento em startups e de saber em que investir. E há um grande risco de concentração da inovação. Ou seja, efetivamente, como gerar um AI custa tanto dinheiro, estamos a falar em centenas de milhões ou bilhões de dólares que é necessário para gerar, para criar isso. Os modelos base, não é? Os modelos base, obviamente vamos assistir a uma concentração cada vez maior em termos de players que vão efetivamente dominar esse novo mundo, não é? Quantas empresas é que fazem mesmo hardware? Estás a fazer mesmo hardware? Sim, somos 4, 5. Isso é novo. Eu tive o update da Apple, o update do iOS. Pá, e estava lá a lista de startups que morriam com aquele update. Porque era, o iOS passou a incluir isto, matou aquela startup. O iOS passou a incluir aquilo, matou aquela startup. A diferença, sabes, a diferença é, uma coisa é tu lançares uma bomba, uma cena é lanças uma bomba e matas 3 ou 4 gajos. Outra coisa é tu lanças uma bomba atómica e destróis cidades e países inteiros. Mas o iPhone é uma bomba atómica. Mas o AI são várias bombas atómicas ao mesmo tempo. O que eu, por exemplo, estou a dizer é que vai haver uma aceleração ainda maior desse fenómeno. Também dos fenómenos bons, vais conseguir ter putos com 0 recursos, não é? Tipo, é aquela lógica do primeiro one-man unicorn. Há quanto tempo é que falta? Não falta muito. Para haver uma startup que é um gajo que vai lumbi. Porquê? Porque consegues incrivelmente acelerar as coisas boas também. Consegues dar recursos às pessoas que nunca na vida tinham, não é? A malta do Quénia que teve o smartphone e que se lhe des um Chromebook, consegue se calhar montar uma empresa enorme com base a um conjunto de automatismos que a AI lhe permite. E acho isso fantástico. Mas tu ainda há bocado deste o exemplo, fizeste o paralelismo com a internet. Na verdade é que a internet não pertence a ninguém, não é? Certo. E o AI pertence. Percebi quando o Nuno estava a falar que estou sozinho nesta mesa relativamente a um ponto. Eu sou muito mais radical do que todos vocês, inclusivamente o Nuno, na ideia ou na minha percepção de que a ferramenta é muito, muito sofisticada. Isso vai ter um impacto, vai ter um impacto gigante. Porquê? Porque o Nuno refere o AI nas limitações que o AI tem. Mas quando olhamos para um gestor de marketing que agora num dia vai conseguir fazer o mesmo trabalho que fazia se calhar em meses, e eu tenho assistido a isso em empresas com quem tenho trabalhado, há uma disrupção gigante na forma das pessoas trabalhar. Já hoje estamos a isto, as pessoas só precisam é de aprender ou de ter ferramentas que as ajudem a ser prompt engineers. Porque no dia em que uma pessoa conseguir relacionar-se de uma forma sofisticada com a inteligência artificial generativa, a vida profissional daquela pessoa vai mudar para sempre. E o que vai acontecer é que neste momento ainda está uma confusão. Mas as empresas vão começar a reorganizar-se, porque por muito que não manda ainda foguetões para a Lua, o que é facto é, há bocado estávamos a falar do nosso cérebro e que a inteligência artificial é mais lenta, é o que vocês quiserem. Eu nunca vi nada que gerasse tão bons resultados em tão pouco tempo, com tão pouco esforço. Sem pensamento crítico. Sem pensamento crítico. Isso depois é uma questão, que interessa saber se nós temos pensamento crítico, mas isso é uma outra filosofia. E portanto, eu vejo que efetivamente é a maior disrupção que já alguma vez nós possamos ter vivido. Acho que há uma enorme confusão ainda instalada, e o único freio que eu acredito que pode efetivamente abrandar isto é uma autossabotagem ativa e passiva. Ou seja, as pessoas estão a sabotar a adoção de inteligência artificial de uma forma ativa aqueles que estão mais assustados e de uma forma passiva aqueles que não querem mudar. E é isso que está a atrasar, porque já era hoje possível
Haver empresas que, com a adoção da inteligência artificial, iriam ser muito mais eficientes, muito mais produtivas. E eu não acho mal que a própria economia se esteja a auto-abrandar, mas somos nós que estamos a subaproveitar. Eu não acho que estejas sozinho na mesa nessa tua percepção. Eu é que também tenho que escolher as minhas batalhas, já não posso dizer que não concordo com tudo, mas eu também não acho que seja tão simples como o que o Nuno estava a descrever. E mais, isso é que praticamente assumindo que o GPT-4 é o pico da sofisticação da AI, que não está nem perto de ser o pico da sofisticação da AI. Nem... Isto é transformativo e está a acontecer agora. E a tecnologia que existe é fantástica, é extraordinária. Mas o que eu estou a dizer é que o que nós temos hoje ainda não é uma AGI. E têm que ser dados passos científicos significativos até termos uma AGI. Não quer dizer que o que nós temos agora não é ótimo. É ótimo, eu trabalho com ela todos os dias. E todas as empresas, todas as pessoas, os meus filhos, têm que trabalhar com inteligência artificial todos os dias. É inevitável. Portanto, estás tu a dizer é que nós não precisamos, estão vocês a dizer que nós não precisamos estar à espera 4 ou 5 anos para ter transformações brutais na sociedade. Isso acho que todos concordamos. Não é? Há um ponto que eu acho que também nenhum de nós é expert no tema, mas eu acho que há um ponto que também pode pender aqui na balança, que são os recursos naturais que podemos vir a precisar para uma AGI, que podemos ter ou não ter. Vai atrasar também. E também pode atrasar ou inviabilizar. Podes ainda não ter encontrado a tecnologia que necessitas para produzires a capacidade de processamento. Pode não haver. Já a seguir na Bitalk Roundtable. Como é que ele vai utilizar a inteligência artificial? Faz exatamente as mesmas perguntas nos Estados Unidos e as respostas são as mesmas. Ora, nós vivemos sempre com uma decalagem grande das economias mais desenvolvidas. E pela primeira vez, relativamente à adoção de inteligência artificial para a competitividade da economia, estamos exatamente no mesmo ponto. Isso é uma oportunidade incrível que nós devemos pensar. Achas? Acho mesmo. Também pode atrasar ou inviabilizar. Podes ainda não ter encontrado a tecnologia que necessitas para produzires a capacidade de processamento. Pode não haver. Isso não acredito. De certeza. Bem, não acreditas pessoalmente. Há sempre tudo. Nós encontramos sempre solução para tudo. Mas por acaso podemos não ter solução agora. Sim, okay. Esse é um tema muito interessante porque a verdade é que a capacidade de processamento para estes algoritmos é gigantesca e neste momento a única empresa que produz realmente chips que são interessantes para a inteligência artificial é a Nvidia. Os recursos naturais que são precisos para produzir isso, tem mais que são relativamente escassos e portanto isso e também está a abrandar. Algumas empresas. Mas isso faz-me lembrar uma história que eu vi há uns tempos sobre quando foi introduzida uma televisão a cores. Era uma empresa que produziu uma televisão a cores com uns raios catódicos, acho que eu que era, e precisavam de um material específico, não me lembro do nome. E houve um gajo de uma universidade muito inteligente que foi fazer os cálculos de quanto de material desse é que existia no mundo. E chegou à conclusão que só se podiam criar, acho que eram 1000 televisões a cores para todo o mundo. E por causa disso, chegou ele à conclusão que só 1000 casas é que teriam televisão a cores e isso faria com que as pessoas que vivem nessa casa desenvolvessem mais rapidamente, o seu cérebro fosse mais eficiente a processar informação e eles iriam dominar o mundo enquanto todas as outras pessoas iam ser escravos. Hoje em dia temos um bocadinho mais que 1000 televisões a cores. Porquê? Porque encontramos uma nova tecnologia para produzir a mesma coisa. E eu acho que é isso que nos está a faltar, mas esse pode ser o travão, não é? Que é nós precisamos de capacidade de processamento, nós não temos capacidade para produzir chips que realmente consigam ter toda essa capacidade de processamento. A verdade é que são milhões que são precisos de ser gastos para correres um modelo de inteligência artificial. Se tu quiseres correr em casa, não é? Sim, e o que estamos aqui a falar de uma revolução é algo que precisa de muito mais do que temos hoje a nível de capacidade. Mas vocês reparem... Largas vezes. Nenhum de nós é desse tempo, mas o primeiro computador da IBM era um edifício gigante, não é? Com uma capacidade de processamento muito menor do que qualquer telemóvel hoje em dia. Mesmo essa parte em termos de hardware e de capacidade de processamento vai alterar completamente, não tínhamos dúvidas, não é? E diria que é um candidato para isso, que é os computadores quânticos. E por alguma razão a OpenAI está a contratar cientistas dentro dessa área para ter lá, para desenvolver isso. Portanto, esse é de facto um grande entrave, mas esse será o caminho, porque o processamento normal não será suficiente para nós, não só para termos uma AGI ou uma ASI a funcionar num data center alguns, mas habituarmos a termos isso nos nossos bolsos, nos nossos dispositivos
em tudo o que nós vamos usar. Sim, mas repara, se isso nos levar a atrasar, em vez de ser 4 anos, ser 10, 15, já a sociedade vai ter muito tempo para se adaptar, para fazer reskilling, etc. Então, nós estamos a tentar levar isto para a conversa positiva. Eu tenho outra, Nésio, que se calhar tu até consegues adicionar umas interessantes, que é a tecnologia que a Apple faz, na verdade, aumenta a produtividade das empresas de forma brutal. E a verdade é que há uma dificuldade em as grandes empresas quererem aceitar usar essa tecnologia porque existe uma resistência à mudança, não é? Por melhor que seja a tecnologia, é preciso passar muito tempo em muitos departamentos, em muita burocracia, a conseguir ultrapassar a barreira do vamos implementar isto. A inteligência artificial é diferente porquê? Vai ser igual. A não ser que alguém implemente, que a concorrência implemente, que foi no exemplo que deu o Nuno, a concorrência implementou e os outros vão ter que ir atrás. Portanto, porque senão não têm capacidade. No caso da inteligência artificial, eu tenho eu acho que pode ser um bocadinho diferente, porque no caso da inteligência artificial tens um adicional, que é o que tu usas na tua empresa, podes usar igual na dele, não produz os mesmos resultados. E tu não consegues fazer debug. Tu não consegues saber porque é que aquilo aconteceu. Tu não consegues perceber porque é que... por exemplo, a Amazon tem um caso muito conhecido, já há uns anos, da contratação de mais homens que mulheres, porque a inteligência artificial dos algoritmos estavam assim. E para eles perceberem porque é que isso tinha acontecido, não foi fácil, até chegarem à conclusão que tinha a ver com as palavras que os homens utilizavam na entrevista de trabalho que era gravada, estava mais relacionada com o sucesso profissional e, portanto, o algoritmo estava a privilegiar essas palavras. E hoje em dia... Quanto mais tu usas, mais difícil fica tu perceberes porque é que o AI decidiu aquilo. E nas empresas eu acho que isso é um agravante. Ou seja, se tu não consegues justificar porque é que aquilo aconteceu, porque é que o plano de marketing foi definido naquela orientação e não noutra, fica mais difícil toda a gente aceitar utilizar isso para definir alguma coisa. Vamos imaginar, dar um crédito com base em AI. Se tu não consegues definir porque é que ele disse sim ou disse não, fica muito difícil depois para os reguladores, etc, conseguir justificar isso. Por isso eu acho que isso vai também ser um challenge bastante grande. É possível, mas eu introduzia outro elemento que tem a ver com a questão, aquela dicotomia que existe sempre, que é a quantidade e a qualidade. Ou seja, numa primeira fase a quantidade prevalece e depois tem que vir a qualidade, não é? Para dar o stage seguinte. E acho que aqui pode acontecer a mesma coisa, ou seja, uma empresa pode ganhar a competitividade face a outra apenas pela quantidade, ou seja, apenas, por exemplo, redução de custos, redução de mão de obra e por aí fora. E só depois é que vai ser a competição começa na qualidade. Depende das áreas, porque o exemplo que o Nésio estava a dar é uma área regulada. Tu tens que justificar as tuas decisões e não podes dizer, nós temos uma AI e ela decidiu. Mas uma área regulada vai ser sempre a última a adotar. Não é? Pois, provavelmente, sim. E a inteligência artificial fazer regulação ou gerir a nossa economia? Chegamos lá? Vocês... Para a inteligência artificial e a estupidez natural, acho que está tudo bem. É o que estou a dizer. Podia não ser mau, porque em bom rigor... o grande problema, a regulação são duas coisas. Uma é a contradição de regras e de leis e etc. Portanto, e a inteligência artificial iria seguir um caminho preciso, concreto, e não ia estar a baralhar para dar trabalho aos advogados. Não é? A segunda é porque tem muita burocracia e muito processamento de informação. Portanto, se a inteligência artificial fizer esse trabalho, obviamente facilita imenso qualquer processo. Não pode ser a inteligência artificial que temos hoje. Porque a inteligência artificial que temos hoje é baseada nas palavras. Ela não tem capacidade de raciocínio. Não podes fazer lei a prever palavra a palavra. Sim, mas nós não temos que pensar naquilo que é hoje. Temos que pensar naquilo que vai acontecer um bocadinho mais à frente. Não tenho a certeza que lá chegaremos num futuro assim tão próximo. É este nível de 4 anos. Não. Acho que temos que passar para um nível completamente diferente de inteligência artificial. Completamente diferente. Não tem nada a ver... Para fazer leis? Sim, não tem nada a ver com o que estamos a falar hoje. Não é para fazer leis, é para implementar leis. Ou para fazer, mesmo para fazer as leis. O que é que quer dizer implementar leis? Tem a ver com, por exemplo, tribunais? O que é implementar leis? Desculpa. Não, é tu, o que estamos a falar em termos de áreas reguladas, é tu responderes em termos de papelada, em termos de informação que é necessária de acordo com o regulamento que existe. Ok, o que estás a dizer no fundo é, porquê é que vocês tomaram essa decisão? E eu digo, foi a minha inteligência artificial. E eu digo, então fala com a inteligência artificial do regulador, vocês entendam-se. É isso? A inteligência artificial do regulador fala com a inteligência artificial da empresa e eles, claro, que se entendam legalmente se aquilo faz sentido. Nós estamos sempre a pôr tudo no paradigma
que nós conhecemos. É o mesmo exemplo de dizer assim, ok, qualquer dia o AI vai escrever os e-mails. Quando o AI andar a trocar mails entre si, já não há e-mails, há um processo de comunicação muito mais eficiente, não é? E se calhar, quer dizer, não há troca de comunicação desta maneira. Eu desconfio que nós estamos a chegar rapidamente ao ponto da maior parte da informação que está a ser criada na internet é gerada por AI. Isso não cria um problema, quer dizer, se o AI vai procurar o que é mais provável nos vetores lá, na tecnologia mega e hiper, nos transformers, então está sempre a fazer o que é mais provável, mas recolhe informação da internet. Se a informação que nós a partir de agora que colocamos na internet é tudo produzido por AI, a qualidade da informação dos modelos da AI vai ser cada vez pior. Sim, há papers que demonstram matematicamente isso. Eu não concordo com isso, apesar dos papers que demonstram matematicamente isso. Não é uma questão de opinião. O próprio OpenAI já falou deste tema. Mas repara, se tu dizes assim, ok, vamos voltar ao plano de Martin. Eu tenho alguma segurança que a qualidade geral dos planos de Martin vai aumentar quando o AI estiver efetivamente a tomar conta dos planos de Martin. Porque o que temos agora é muito mau. Não é porque o que temos agora é muito mau. Mas sem trabalho manual, só puramente da AI. Sem nenhuma revisão. Eu neste momento utilizo AI efetivamente com revisão. Mas eu já tenho assistido ao AI a fazer 95% de coisas extraordinárias se fizeres, se lhe deres as instruções adequadas. E portanto eu não vejo, acho que mais uma vez estamos nós a pôr no nosso ângulo. O conteúdo que está nós ensinamos o AI com base nos nossos códigos de comunicação, semânticos e tudo mais. Mas ele tem uma certa autonomia, porque senão nós não utilizaríamos a AI. Portanto, ele faz probabilidades e depois pega nessas probabilidades e cria novo conteúdo. Ele não está a criar um plágio rigorosamente idêntico ao outro plano. Portanto, ele está efetivamente a criar e está a criar muitas vezes coisas boas. Portanto, eu não vejo que haja uma acumulação de disparate. Até porque, na minha visão, grande parte daquilo que ele teria para aprender em termos de significado das palavras. Eu sei que ele não sabe o significado das palavras, mas o que é facto é que escreve bem. Portanto, com que ciência que ele esteja a produzir estes resultados, eu acho que ele conseguiu chegar muito perto de uma fórmula que não está muito longe de ser uma fórmula que resolve muita coisa. E, portanto... Estamos todos de acordo nisso. Na minha opinião, só não pode produzir leis. Eu não vejo porquê. Posso fazer-te uma pergunta? Claro. Tu tens sentimento para com o teu AI? Sentimento com o AI? Não, absolutamente não. Espera aí. Agradeço, por favor. Espera aí. Se for instrumental para a resposta, sim, porque faz variar a resposta. Eu também poderia discutir aqui convosco se nós temos sentimentos ou não, é toda uma questão, mas no fundo nós estamos sempre à procura de um resultado, de um objetivo. Nós aplicamos os sentimentos porque intrinsecamente precisamos deles para atingir o objetivo, senão não tínhamos sentimentos. Estás a falar em manipulação. Sim. Nós somos seres de manipulação. Um bocadinho sociopata. Mas repara... Não vamos por aí. Mas portanto, isto questiona. Nós estamos a pôr sempre tudo. Nós estamos a pôr sempre o AI. Na nossa perspectiva, o ser humano considera-se no centro do universo. É uma sorte considerar que houve Big Bang antes de nós existirmos, não é? Mas desde que nós existimos que somos a coisa mais importante e anda tudo à nossa volta. E nós olhamos para o AI da mesma maneira. Achamos que o AI... Espera aí, nós pensamos melhor que o AI nisto ou naquilo. Mas não acho que esse é o grande problema, o grande medo que nós temos da AI? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Eu dizia ontem ao Tocha, numa conversa, que a coisa que mais me assusta no AI é eu sentir um espelho. É eu ver a maneira como ele está... Ele, quer dizer, o AI. Não te quero dar nenhuma oportunidade de achares que eu estou... Mas quando estou nestes diálogos com a inteligência artificial, a coisa que mais me assusta é efetivamente eu sentir que eu estou a aprender sobre mim próprio, sobre a minha forma de pensar, sobre a minha forma de articular raciocínios. Ele está-me a mostrar como é que eu faço. Então ele também tem sentimentos? Não, eu não tenho sentimentos e ele também não. Mas olha, que por acaso é uma questão interessante. Quando tu estás a programar alguma coisa sem AI, tu sabes que se não gostares do output, a culpa foi daquilo que tu produziste. Certo. Com o AI já não há essa sensação. Eu tive muitas horas a alterar o input que lhe dou para... Sim, mas também há a sensação de não era nada disso que eu queria, porque é que me estás a responder isso? Quando tu programas sem AI, o output é a razão daquilo que tu fizeste e não de outra coisa qualquer que aconteceu. Ele não vai inventar, ele está lá.
A resposta que ele te está a dar tem por base a pergunta que tu lhe fazes. E já agora, nós falamos muito da sequenciação probabilística, mas reparem como a inteligência artificial tem de entender a pergunta. Isso não é sequenciação nenhuma probabilística. Ele vai analisar o teu prompt e tentar entender qual é que é o comportamento que ele deve ter, ou a resposta que deve gerar, e depois desencadeia esse processo já numa segunda fase. Mas é das coisas que eu acho mais impressionante, é eu dizer, eu quero fazer um plano de marketing, e ele saber que a seguir tem que fazer perguntas sobre aquilo que eu quero porque não tem informação suficiente. E ele não vai apanhar isso numa lógica de sequenciação, porque alguém disse que quer fazer um plano de marketing, então vou pôr estas palavras a seguir. Portanto, aquilo é muito mais complexo do que muitas vezes, apesar de ser um sistema probabilístico. Deixa-me dizer o seguinte, do que eu sei, aquilo é um processo matemático, portanto, está programado para se comportar de determinada forma. Nós não sabemos se nós, eventualmente, se não funcionamos da mesma forma. Isso também somos um processo matemático nos nossos neurónios. Portanto, nós não sabemos isso. Eu acho que há uma diferença, pelo menos no output que aquilo faz, é que tipicamente eu tento fazer isso, que é antes de falar, pensar nos conceitos, não é? E às vezes faltam umas palavras porque tenho o conceito da coisa e depois gera as palavras. E as atuais versões de LLMs, da inteligência artificial, funcionam de maneira diferente. Portanto, aquilo Tem sempre uma resposta. Tem sempre uma resposta com base nos caracteres anteriores. Tem sempre uma resposta, não sabe, inventa. Isso não sabe, inventa. Portanto, mas por trás não está um conceito abstrato do que é que vai dizer. Ninguém sabe o que está por trás. De quê? Ninguém sabe como é que aquilo chegou àquele conhecimento ou àquela lógica. Sabemos que há uma forma de o treinar, mas ninguém conhece, um GPT, ninguém conhece efetivamente as razões que o fazem. Mas sabes que é um modelo matemático, não é? Um modelo matemático que o treinou, não sabes mais nada. Só sabes o modelo de treino, não sabes como é que ele construiu a rede neuronal. Não sabes, não conheces a rede neuronal do chat. É sempre um modelo matemático para te dar a resposta. É sempre. Eu, de facto, Não há outra forma de dar a resposta. Vocês não acham que é um bocado até estranho? Nós não conseguimos perceber como é que nós processamos informação e como é que funciona a nossa rede neuronal. Exato. E, no entanto, queremos construir uma inteligência que compita connosco. Por isso é que, pelo menos por enquanto, ainda lhe chamamos artificial, e por isso é que, pelo menos por enquanto, se calhar temos que referir a data que estamos a gravar isto, mas ainda tem estas limitações a muitos anos-luz daquilo que nós fazemos dentro do nosso cérebro e com o processamento que nós fazemos. Tu disseste uma coisa que eu acho que é o nosso problema. Nós estamos sempre a falar nós e a inteligência artificial, não é? Nós nunca falamos nós e os carros que nós construímos, a nós e os edifícios que nós construímos. A inteligência artificial é uma coisa que nós construímos. E o que eu acredito mesmo é que, se tudo correr bem, não vai haver a inteligência artificial e os humanos. Vai ser a mesma coisa. Vai ser um só. Vai haver uma simbiose. Então estás a falar que é o novo Sapiens. É o novo Sapiens. É o Sapiens Intelligence. Pelo menos numa fase de transição. Pelo menos numa fase de transição. Depois fica só ele. Depois fica só o Sapiens Intelligence e nós vamos... É natural que claro, o Sapiens aparece. Depois de haver um melhor, não é? Vamos ao limite mais extremo. Podemos ser extinguidos por ele. Não precisa, ele tem muitos planetas para explorar. Mas o que é nós sermos extinguidos? Isso é como os neandertais estavam a discutir quando estavam na Europa e chegaram aos sapiens, diziam, a gente vai ser extinguido por estes gajos. Mas se tu fores analisar em termos de ADN, o nosso ADN, nós temos ADN de neandertal. O que tu estás a sugerir? O que eu estou a sugerir é que Estou a adorar, o novo sapiens... Estás em Nárnia, estás a ver mesmo. Estou em Nárnia. O Musk faz o Neuralink. Certo. O Neuralink é uma nova interface. Sim. Quando tu falaste, às vezes eu tenho a ideia e não consigo expressar em palavras. Tu precisas de um AI agent que te ajude a encontrar as palavras que tu queres dizer. Certo? Não, mas estou-te a dizer, se tiveres um Neuralink, se tiveres um chip na cabeça e tiveres um Neuralink que te consegue ajudar a agarrar no que tu estás a pensar e transformar isso em determinados agentes que tu podes comandar e lançá-los para eles fazerem determinadas coisas, né? Tu tens superpoderes. Eu, por acaso, acho que isso será, não sei se num futuro próximo, mas eu acho que isso é quase inevitável. Porque... Espero bem que seja num próximo. Porque toda a gente quer... Exato, porque toda a gente vai querer isso. Toda a gente quer o chip nível, can't wait. Toda a gente vai querer o chip porque ficamos com superpoderes. Alguém vai dizer que não nessa coisa. Se viveres na Europa, não vais. Se viveres na Europa, só vais poder ter 20 anos a seguir aos americanos. Estás tramado. Meio chip. Levas meio chip. Levas meio chip e com tens o certificado, um seguro, uma carta de intenções, a autorização do médico. Vocês não metiam o chip? Eu metia. Tu já percebi que metia. Eu também assim. Eu sou muito rápido de pensamento e tudo. Não. Acho que não. Sim, eu também metia.
Eu ainda gosto muito de estimular o pensamento e de fazer contas matemáticas, portanto ainda me dá bastante gozo ter isso aqui à mão de semear e a tirar um bocadinho esse cético. Fazias download de prazer, não me preocupes. Eu gosto do real, Acho que cada vez mais... Porque gostas do real? Que ainda não provaste o artificial. É bom? Once you go there, you never go back. É bom? Não sei, nunca provei, mas estou mortinho para provar. Olha, e outro tema, um tema que eu tenho pensado bastante e que até temos discutido, como é que nós podemos posicionar Portugal para ser relevante no AI? Porque nós estamos na Europa, né? Já falámos sobre a regulação europeia. Já respondeste à pergunta. Certo, sim, mas Sim, da Europa. não há problemas sem solução, eu não acredito nisso. E nós todos como empreendedores, de certeza que não acreditamos em problemas sem solução. Portugal tem recebido muito talento, muitas pessoas a vir de fora. Temos estado no mapa com inovação, tecnologia, vamos ser a próxima Silicon Valley, etc. Como é que nós podemos realmente ser a próxima AI Valley? Como é que nós podemos criar um país competitivo ou posicionar-nos no mundo para que consigamos realmente fazer a diferença aqui no país e consigamos ter um país melhor? Ou isso deixa de ser relevante porque não vai haver simplesmente países? Isso. Foi o meu primeiro pensamento, foi esse, tipo, que conversa é essa, tipo, cada vez o AI vai democratizar ainda mais essa questão, portanto acho que cada vez menos... Mas 10 anos. Este gajo vai entre extremos em 10 minutos, que é um espetáculo. Não quero um chip, mas acabaram os países. A grande diferença aqui é o que é que eu imagino que seja capaz de fazer. Eu acho que tu estás a pensar que vai fazer muito mais, eu ainda acho que a realidade do que temos hoje, que é uma mera previsão de palavras, vai mudar muita coisa. Portugal vai continuar a existir nos próximos 100 anos. A diferenciação de fazer de Lisboa, de Portugal, o não sei que Valley, acho que já não vai ter tanta relevância, porque cada vez mais este tipo de coisas passam a ser democratizadas. A tecnologia que tu tens cá, tens lá. O que é fazer de Lisboa? É ter cá a sede da empresa e depois ninguém trabalha cá? Porque as casas são caríssimas. É isso que querias dizer com fazer de Portugal esse centro? É a sede da empresa ser cá? Acho que esse tipo de coisas cada vez mais... Só quero é que o país cresça, que as pessoas vivam melhor, que nós sejamos mais felizes. Se calhar uma das formas de o fazer é discutir seriamente a transposição das diretivas da União Europeia para uma área legislativa uma região autónoma da Europa. Mais favorável à inteligência artificial. Região autónoma de Portugal. Achas que há alguma ínfima hipótese de conseguirmos fazer isso bem? Quando nós tivermos processamento, esse processamento vai ter que estar em algum sítio, certo? Portanto, quem tiver o processamento vai controlar as AIs. É muito simples. Tu queres fazer Portugal um data center? Sim. Não sei. Sim. O problema de fazer o de Portugal... Já estava cá já pensei nisso. Agora não vais comprar nada. Não, repara, para fazer com hidrogênio? Para fazer com hidrogênio? Não, mas a questão é competir com uma China ou os Estados Unidos em termos de poderio de compra ou de produção de capacidade de processamento, é irrealista. Não é? Portanto, o meu primeiro pensamento quando pensei neste problema foi exatamente esse. Como é que nós competimos em capacidade de processamento? Mas este país pequenino, acho que não conseguimos competir aí, tem que ser outra coisa. Capacidade de processamento, eu acho que faria sentido ter um estatuto especial para ajudar a implementar esta capacidade de processamento no país. Portanto, acho que devíamos, da perspectiva fiscal, de todas as formas, ter uma exceção e atrair essas empresas para Portugal, porque eu acho que vai ser necessário. E a par com isso, ter também capacidade de atração de cérebros, porque a próxima vaga de processamento está a ser criada por cientistas, seja computação quântica, outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que era exatamente nesse ponto que Portugal devia apostar. Ok, na parte académica, né? Na parte científica ligada às empresas e para mim eu acho que trazer, tal como a Irlanda teve capacidade de atrair Google e outros para lá, eu acho que nós devíamos focar nas empresas que vão fazer processamento. É isso. Mas eu acho que eu queria acabar isto num tom positivo, Roosevelt. O que é que vais dizer? Eu acho que a Irlanda é um péssimo exemplo. Ok. É? Porque a Irlanda atraiu para lá sedes europeias, meteu-se em problemas fiscais com toda a gente, só porque baixou impostos. Atraiu para lá alguma coisa de jeito? Eu não acho. Não sei, os salários aumentaram, né? A economia parece estar a funcionar melhor, as pessoas parecem estar a viver melhor. Granted, porque baixaram os impostos, né? Mas isso se calhar é um raciocínio não se chega lá. Eu acho que a primeira coisa que nós devíamos fazer era parar de dar tiros nos pés. Era só isso. Eu acho que se nós pararmos de dar tiros nos pés, as coisas vão ao sítio. Matar o CIFID, 5 estrelas. Matar um programa de investigação e desenvolvimento quando é o futuro, não é? Os programas com as universidades europeias, com as universidades americanas para os doutoramentos, siga lá a matá-los. Que siga lá a acabar, tentar arranjar todas as formas e feitios de acabar com os expats que vinham para cá.
top. Só fazemos as neiras. Eu acho que se deixarmos de fazer as neiras... Era para acabar positivo. Eu avisei-te, não é? Ok, então peraí. Nós vamos deixar de fazer as neiras e vamos ser a Silicon Valley. Não, eu digo de outra. Essas asneiras que nós desfizemos... também não queria ser a Silicon Valley. Nós é que as criámos. Portanto, tivemos a capacidade de pensar nestas medidas e de as criar quando elas eram necessárias. Agora estamos a cometer o erro de as tirar, na tua opinião. Mas nós tivemos a capacidade de as criar. Portanto... Três coisas que eu acho que são importantes. Uma primeira, falaste de desenvolvimento, que é um primeiro ponto, desenvolver AI em Portugal. Okay? Acho um pouco mais ambicioso sermos uma região muito relevante no desenvolvimento de tecnologias AI por imensas razões. Acho que é uma guerra dos grandes, acho que nós não fazemos parte dessa guerra. Mas acho que há um segundo ponto muito importante, que é a adoção de AI na nossa economia. Porque eu não sei há quanto tempo é que o mundo teve esta oportunidade, mas o que eu sinto é que uma economia tão desenvolvida como os Estados Unidos tem exatamente os mesmos dilemas económicos na adoção de inteligência artificial como Portugal. Falas com uma empresa portuguesa e perguntas quais é que são os planos para adotar a inteligência artificial, ou falas com um colaborador de uma empresa portuguesa como é que ele vai utilizar a inteligência artificial, faz exatamente as mesmas perguntas nos Estados Unidos e as respostas são as mesmas. Ora, nós vivemos sempre com uma decalagem grande das economias mais desenvolvidas. E pela primeira vez, relativamente à adoção de inteligência artificial para a competitividade da economia, estamos exatamente no mesmo ponto de partida. Isso é uma oportunidade incrível que nós devíamos pensar. Achas? Acho mesmo. Ótimo, isso é um excelente ponto de partida e positivo. E o último ponto que eu gostava de colocar, ok, é muito simples. Quem é que são os grupos de trabalho em Portugal, quer em termos de Estado, quer em termos, ou governo, quer em termos privados, que estão efetivamente a pensar nisto? Urgentemente tem que haver uma agregação de pessoas que têm interesse em pensar nestas questões para que essas pessoas juntas possam pensar num futuro melhor para Portugal. Eu não conheço ninguém, não houve um discurso na televisão, nos debates, não se falou de nada disto, eu percebo, ainda não tem tração junto das pessoas, mas eu não sinto a sensibilidade que gostava de sentir, mas que vou sentir. Vais sentir muito. Acreditas isso não dá votos, meu, porque as pessoas não percebem isso. Não, eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que nós temos a oportunidade de voltar a fazer a mesma coisa que já fizemos no passado, que foi, quando foi da adoção das telecomunicações, nós éramos conhecidos por ser o país que fazia testes, que era onde as empresas mais inovadoras vinham testar as suas tecnologias. Porque nós adotamos facilmente as tecnologias e somos bons nisso. Portanto, se nós fôssemos uma zona de experimentação de tecnologias de inteligência artificial, de implementação de soluções, acho que nós só tínhamos a ganhar com isso. Acho uma excelente ideia para nós acabarmos este Roundtable. Malta, olha, obrigado por terem vindo. Foi super fixe termos esta discussão. O Roundtable volta no próximo episódio. Prova-me que isto não é real. 私は生まれて初めて日本語を話します。あなたはそれを知っています。 Onyx, tu falas japonês? Se isto não prova que esta conversa nunca existiu, não sei o que provará. Ok, agora já percebi que estamos mesmo numa simulação.